Aplaudir ao nosso Senhor bem forte, porque Ele merece. Diga graças a Deus. Bom dia, irmãos. Já cumprimentou quem está perto de você? Sai do seu lugar, cumprimente umas 2 ou 3 pessoas. Glória a Deus, amém? Pode sentar, irmãos, fiquem todos à vontade na casa de Deus. Creia que hoje vai ser um dia especial em nome de Jesus e que a presença de Deus vai te abençoar. Quem crê nisso, diga glória a Deus, amém? Agora na época do frio, né, pessoal? Só os valentes saem da cama, não é verdade? E se for valente, veio para a igreja, Deus vai abençoar. O importante é isso, é quando a gente se coloca na presença de Deus, irmãos, dispostos a fazer o que tem que ser feito, para que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus, amém? E hoje vai ser um dia de manifestação do poder de Deus. Hoje nós vamos iniciar, pessoal, um estudo aqui de 5 domingos, que nós vamos aprender sobre a fé. Por que, pastor, aprender sobre a fé? Porque a fé é importante, irmãos. A fé, ela tem uma capacidade de nos levar até a nossa bênção. Eu sempre costumo dizer que imagine um rio, né? Existe a parte seca, a terra, uma de cada lado. E existe um rio no meio, né? Que muitas vezes é um empecilho, uma dificuldade, algo que te impede de chegar na tua bênção. E o que é a fé, pastor? A fé é uma ponte que vai ligar você até a sua vitória. Amém, pessoal? E para nós podermos alcançar a vitória, a gente tem que cruzar essa ponte chamada fé. E que muitas vezes a gente acaba deixando passar, e passa mesmo. Pessoas às vezes acabam não confiando naquilo que Deus pode fazer e está perdendo grandes bênçãos de Deus. Por isso que nós vamos estudar nesses 5 domingos, começando hoje, todos os domingos de junho, nós vamos aprender mais sobre a fé, e eu tenho certeza que vai ser de grande valor para você em nome de Jesus, amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Então eu quero começar com você na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Vamos para o Novo Testamento, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo é o de número 7. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. Amém? Se precisar de ajuda para encontrar, pessoal, peça aos obreiros, eles estão à disposição e vão ajudar vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai lá. Então o que a gente vai aprender hoje, pastor? Hoje nós vamos começar, pessoal, falando sobre uma coisa importante, que é tornar válido o nosso tempo dentro da igreja. Como assim, pastor? Você sabe que tem muita gente que vem para a igreja, irmão, e às vezes está perdendo tempo. Mas por que está perdendo tempo? Porque ela não está acreditando no que Deus fala. E quando você não acredita no que Deus fala, você perdeu tempo. Perdeu aquela palavra de Deus, perdeu muitas vezes aquela revelação. E todo o tempo que você está na igreja, você não viu nada acontecer. Qual que é o único objetivo, pessoal, daquilo que Deus fala com você? Fazer uma obra na sua vida. Tudo que o Espírito Santo falar no seu coração, Ele quer fazer alguma obra. Você tem que entender isso. No dia que Deus fala algo com você, Ele está querendo que algo aconteça. Então, se Deus te trouxer uma palavra, se Deus te trouxer uma revelação, se Deus te trouxer um entendimento, se Deus trouxer para você às vezes uma repreensão, é porque algo está precisando acontecer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E que a palavra de Deus é o primeiro passo para esse algo acontecer. E que é o que eu estou dizendo para você. Deus vai falar e às vezes a pessoa não vai ouvir. E quando ela não acredita naquilo que Deus falou, não estou dizendo que ela não escutou, porque ela pode escutar. Mas ouvir e acreditar, irmão, são coisas diferentes. Escutar, todo mundo vai escutar. Qualquer barulho que seja feito perto de você, você escuta. Mas o ouvir, pessoal, está muito mais relacionado a guardar no coração. Quem entende isso, diga glória a Deus. Então, quando Deus ele fala algo com você, é porque Ele está preparando algo.
E Ele quer que a gente acredite para que aquele algo aconteça na nossa vida. Então, se eu venho para a igreja, Deus me dá uma palavra, fala alguma coisa comigo, e eu não acreditei no que Deus falou, aquele tempo que eu fiquei na igreja e aquela voz que eu ouvi não terá valor na minha vida se eu não colocar em prática. Se eu não acreditar, muitas vezes, diga-se de passagem, até contra aquilo que eu estou vendo. Porque muitas vezes o que está diante dos nossos olhos, pessoal, não é o que Deus... Aliás, o que está diante dos nossos olhos não é o que está na palavra. Não é o que foi falado no meu coração. Às vezes o que está diante dos meus olhos é o que? A doença. Isso é real. Às vezes o que está diante dos meus olhos é o que? A miséria, a dificuldade financeira. Às vezes o que está diante dos meus olhos é uma família destruída, é um casamento destruído. E quando eu venho para a palavra de Deus, às vezes eu ouço aquilo que Deus fala, parece muitas vezes uma loucura. Por quê, pastor? Porque às vezes Deus vai falar com você de uma coisa, entenda, que é muito distante da realidade que você tem. Às vezes Deus vai colocar algo dentro do seu coração que é totalmente o contrário daquilo que está diante dos seus olhos. E que é nessa hora, irmão, que você precisa crer. Por quê, pastor? Porque se você acreditar só quando você está vendo alguma coisa, então isso não é fé. Por quê? Porque você já viu, já tem a evidência, já está acontecendo. Então você não precisa de fé para acreditar, você já está vendo, é ou não é verdade? Quando Jesus apresentou para os discípulos, que ele ainda ficou 40 dias ainda, depois que ele ressuscitou, aparecendo para os discípulos e algumas pessoas, e ele chegou para o Tomé, que era incrédulo, e mostrou para o Tomé nas suas mãos, as mãos furadas, o seu lado, ferido, e o Tomé acreditou. Então aquilo não foi fé, irmão. Por quê? Porque o Tomé, ele era aquele homem que precisava ver para o quê? Para crer. E a pessoa que precisa ver para crer, essa pessoa não tem fé. Aí ela diz assim: não, porque se Deus fizer tal coisa na minha vida, aí então eu vou fazer isso por Deus. Esqueça, Deus não vai fazer. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que o justo, ele vive da fé. Então, antes de Deus fazer qualquer coisa, primeiro você precisa crer no que, pastor? No que um dia ele falou com você. Às vezes através da palavra de Deus na Bíblia, ou às vezes através daquilo que Deus falou propriamente no seu coração, diretamente com você. Uma promessa particular, personalíssima, que foi só para você. Aí quando você começa a crer naquilo que Deus falou, é o momento que Deus começa a movimentar as coisas para operar, pessoal. Deus, ele já tem tudo programado. As coisas de Deus já estão prontas. Você não precisa, entenda, esperar agora que depois que Deus falou com você, então Deus não sabe agora o que vai fazer, pastor, me fez uma promessa e Deus não tem nada. Não, irmão, tudo Deus já tem pronto. Na hora que ele fala algo no seu coração, você precisa acreditar que todo o caminho já está preparado. Você só precisa entrar naquele caminho e seguir e obedecer o que Deus vai falar, mesmo contra aquilo que está diante dos seus olhos. No dia que Deus chama o Abraão, ele fala: Abraão, você vai sair de uma terra. Você pode perceber que todo o tempo que Deus lida com Abraão, Deus está ensinando o Abraão a acreditar. Por quê? Deus diz para o Abraão: Abraão, você vai sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que o que, pessoal? Que eu te mostrarei. Qual que era a terra, pastor? Ele não sabia. Então quando Deus faz isso é de propósito. Não é que Deus não sabia a terra, Deus sabia. O Abraão é que não sabia. E de propósito Deus não revela para o Abraão qual é a terra, porque Deus queria que o Abraão confiasse 100% naquilo que Deus estava dizendo. Às vezes é como Deus falar para você, por exemplo, você vai sair daqui da cidade de Guarulhos e você vai para uma outra terra. Aí você pergunta para Deus: qual? Deus fala: não vou revelar agora. Só arruma as coisas, entra na Dutra e eu vou levar você até algum lugar. Teria fé para ir? Está entendendo, irmão, o que é a fé? Sim ou não? É acreditar que Deus muitas vezes vai te tirar de um lugar e te levar para o outro, sem que você saiba que lugar é esse, mas Deus sabe que lugar é. E quem confia em Deus, irmão, não se preocupa com qual é o lugar. Quem confia em Deus não está preocupado aonde é que Deus vai levar. A pessoa que confia em Deus, ela sabe que Deus está cuidando de tudo. Então ela só vai obedecendo, É aquele ditado como dizem, Primeiro a pessoa pisa e depois Deus coloca o quê? No chão.
Primeiro você pisa, confiando naquilo que Deus falou no seu coração. Aí a pessoa que não consegue acreditar no que Deus fala, é como eu disse, ela está tornando, inválido o tempo dela, vão o tempo dela dentro da igreja. Porque ela está vindo, Deus está falando e ela não está acreditando, então nada acontece. Anos e anos se passam, irmão, e a vida da pessoa não muda. E não vai mudar enquanto ela não conseguir acreditar no que Deus fala. Aí quando a gente vem aqui para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7, quem achou, diga glória a Deus. Vai dizer para nós o seguinte: porque andamos, então está falando com a gente, né? Quem está escrevendo está se incluindo. Então é para você, é para mim, é para todos nós. Porque andamos por o quê, pessoal? Por fé e não por vista. Isso é uma máxima de todo aquele que serve a Deus. Andar por fé. No dia em que a pessoa, irmão, entende que ela precisa andar por fé e não por vista, ou seja, acreditando no que Deus fala e não naquilo que ela está vendo, a vida dessa pessoa começa a se tornar uma vida, mas assim, totalmente cercada de manifestações do poder de Deus. Eu disse para você hoje trazer um caderno e anotar, porque, irmão, esse estudo vai ser importante para você. Anotar, colocar no celular, porque se você perder essa palavra, amanhã você pode precisar e não ter. Então o que acontece, pessoal? Guarde o que o pastor está dizendo. O justo, a Bíblia está dizendo, e agora o Paulo dizendo para os Coríntios, porque andamos por fé. É andar, irmão, por aquilo que Deus fala. Então é um caminho, entenda que o que Deus fala é um caminho que você vai pisar nesse caminho e andar nele. Se você não anda nesse caminho, o que vai acontecer, pastor? Você não está andando por fé. Tem gente que anda movido por aquilo que vê, por isso que ele disse, não por vista. O que é andar movido por aquilo que eu vejo, pastor? Vamos dar um exemplo. A pessoa está doente, e aí ela anda, os dias dela, a vida dela, o humor dela, as palavras dela, tudo depende daquilo que ela está vendo. Às vezes a doença, no caso. Então ela se comporta como um doente, ela age como um doente, ela fala como um doente, porque ela está andando por aquilo que ela vê. Consegue entender? Sim ou não, pessoal? A pessoa que anda muitas vezes, vamos dizer por vista, o casamento dela está destruído, ela, é como eu disse, o humor dela, as palavras dela, as atitudes dela, tudo que tem ao redor dela se move baseado naquilo que ela vê. Então ela fala como se o casamento dela já fosse uma derrota. Ela age como se o casamento dela não prestasse. Você está entendendo, sim ou não? Tem um problema na vida financeira e anda por vista. Então ela anda como uma derrotada. Ela fala como uma derrotada. Ela vive como uma. Por quê? Porque ela ainda está andando por vista. Essa pessoa, irmão, entende o que o pastor está dizendo? Não verá a manifestação do poder de Deus. Por quê, pastor? Porque pela vista, irmão, quem anda assim é o mundo. São as pessoas que não têm Deus. Os filhos de Deus sempre serão desafiados a andar por fé. Então, por mais que você esteja passando por uma luta muito grande, você não anda, ou seja, você não se move, você não se comporta por aquilo que está diante dos seus olhos, mas por aquilo que Deus já falou no seu coração. A palavra de Deus tem que ser maior do que tudo na sua vida. Tem que ser maior do que o seu problema, tem que ser maior do que as suas dúvidas. A palavra de Deus tem que ser maior do que a incredulidade. A palavra de Deus tem que ser maior do que as suas incapacidades, do que as suas limitações. Por quê, pastor? A depender de nós, irmãos, é verdade, a gente não consegue nada. Mas quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, Provérbios capítulo 3, versículo 5, diz para nós: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não te apoies no teu próprio entendimento. A confiança do Filho de Deus deve ser em Deus. E quando você confia que Deus vai fazer uma obra, Ele faz. Agora, tira, irmão, da sua vida hoje essa caminhada por vista. Porque enquanto nós estamos caminhando por vista, olhando para a nossa dificuldade, para a nossa incapacidade, para a nossa doença, para a nossa família, para o lugar de onde a gente veio, nada acontece na nossa vida. No livro de Êxodo, no capítulo 4, vamos lá? Êxodo capítulo 4. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, o capítulo é o de número 4, o versículo é o de número 10. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Deus está chamando o Moisés para uma grande obra.
E que obra era essa, pastor? Era resgatar os filhos de Deus. Eles estavam presos no Egito, escravos. A escravidão nos últimos 80 anos havia aumentado. E o povo começou a clamar a Deus. E quando eles começaram a clamar a Deus, pessoal, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor se levanta. Por quê, pastor? Porque, irmãos, Deus sempre vai ouvir o clamor dos seus filhos. Não existe uma vez sequer que você, sendo filho de Deus, clamar, Deus não vai te ouvir. Não existe. Você pode procurar em qualquer lugar, você não vai encontrar um momento sequer que, se você clamar, Deus não vai te ouvir. Isso é história que o diabo coloca na cabeça das pessoas e que faz muitas vezes as pessoas acreditarem que elas vão orar e que Deus não vai ouvir a oração dela. Isso já aconteceu comigo, isso certamente já aconteceu com você. Mas conforme você vai crescendo, você vai entendendo uma coisa, que Deus quer ouvir a sua oração. Você entende? Deus quer conversar com você, Deus quer ter diálogo com você, senão Ele não diria: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A pessoa que entende que Deus quer entrar, o que é cear, pastor? Quando Jesus diz: cearei com ele e ele comigo, Jesus está falando de comunhão, é de sentar na mesa. Quando você senta na mesa com a sua família, o que você faz? Com os amigos, conversa, é ou não é? Sim ou não? Você tem intimidade, você ouve o que a pessoa tem para falar, a pessoa ouve o que você tem para falar, e ali estabelece uma relação de comunhão. Agora, Jesus está dizendo isso e ainda tem gente que está ouvindo o diabo. Quando o diabo diz para a pessoa: Deus não vai ouvir a sua oração, então por que Jesus quer entrar e comer comigo se Ele não quer ouvir minha oração? Não faz sentido. Deus só não ouve a minha oração, irmão, em caso de Isaías 59, que a Bíblia diz o quê? Que as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e encobre o rosto para que não nos ouça. Então, quando a gente está em iniquidade, em pecado, aí de fato Deus não vai ouvir. Pode falar, pode gritar, pode clamar, existe uma barreira entre você e Deus. No momento que não tem mais a iniquidade, em qualquer momento da sua vida, você pode falar, Deus vai ouvir, porque Deus quer essa comunhão conosco. Então o que acontece? O povo clamou e Deus ouviu e levantou Moisés. Você conhece a história. Moisés estava lá no deserto, cuidando das ovelhas do sogro. E aí a Bíblia diz que um dia, caminhando com as ovelhas, ele olhou para a sarça. Era uma sarça que estava pegando fogo, por isso chama-se sarça ardente. E pegava fogo, mas não consumia. Você sabe que o fogo destrói tudo. Só que naquele fogo era especial. Por quê, pastor? Aquele fogo não era fogo do homem, aquele fogo era o fogo de Deus. E ali, pessoal, o que aconteceu? Moisés olhou aquilo ali e ficou até espantado. Falou: deixa eu me aproximar e ver que negócio é esse que está pegando fogo, mas não consome. Quando ele chegou perto, Deus disse para ele: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Tirou as sandálias dos pés, se aproximou, e Deus começou a falar para Moisés qual era a missão que ele daria para Moisés. Contou a história, disse que o povo estava sendo oprimido, que Deus usaria para poder então libertar o povo daquela escravidão. Qual que é a questão, pastor? O Moisés, irmão, ele não conseguiu acreditar naquilo que Deus estava dizendo. Começou a colocar vários e vários empecilhos. Por quê? Porque o Moisés, ele ainda olhava muito para si. E é o que eu estou dizendo para você, irmão. A obra quem faz é Deus. Você precisa entender que no momento que Deus coloca algo no seu coração e você acredita, a partir daquele momento não é mais você que faz a obra, não é mais você que cuida das coisas, e sim Deus. Quem vai conduzir o caminho é Deus. Você só precisa obedecer o que Deus vai te falar durante a caminhada. Você só precisa seguir as orientações da palavra de Deus durante o caminho. Ponto. Isso é suficiente, irmão, para Deus te abençoar. Não precisa de nada, irmão, não existe uma fórmula mágica, não existe algo mirabolante. Não, é obedecer, é confiar, porque quem obedece é quem crê. A pessoa que não crê, ela não obedece. É igual quando diz o livro de Marcos: quem crer e for batizado será o quê? Salvo. Percebe o texto? Quem primeiro o quê? Crer, e depois for batizado. E quando a Bíblia continua, ela diz assim: porque quem não crê já está o quê? Condenado. Por que a Bíblia não coloca, pastor, quem não crê e não for batizado? Porque, irmão, é uma questão de intuição. Só se batiza quem crê. Por quê? O batismo é obediência. E a obediência, ela só acontece na vida da pessoa que crê.
naquilo que Deus falou. Se eu não creio no que Deus falou, eu não consigo obedecer. Por isso, quem não crê já está condenado, porque não vai obedecer. Então, quando Deus está dando a direção para Moisés, Deus está incentivando Moisés a crer e dando vários sinais. E às vezes é isso que acontece com a gente. Deus vai dando sinais para ver se a gente desperta e passa a acreditar o quê, pastor? Que Deus tem poder para fazer a obra. Irmão, se Deus fala, Ele já preparou tudo. Acredita no que Deus falou e você precisa seguir a palavra, obedecer, porque o caminho é de Deus a partir de então. Você não vai ver ninguém que obedeceu a Deus e que ficou sozinho. Isso não existe. Isso daí, irmão, muitas vezes o diabo vai querer colocar na sua cabeça, mas é mentira. Porque no momento que você obedecer a palavra de Deus, seguindo o que Deus falou no seu coração, ponto, você já está no caminho da vitória. Quem entende isso, diga glória a Deus. Então Moisés, ele olhou muito para ele, porque ele não sabia, ele não entendeu a mensagem. Aqui no versículo de número 10, olha o que ele vai dizer para Deus. Êxodo 4:10, ele diz: então disse Moisés ao Senhor: Senhor, olha só, Senhor, eu não sou homem o quê? Eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de quê? De língua. Deus tem poder, irmão. Quem decide se o mudo vai falar ou não é quem? É Deus, não sou eu e nem você. Então, quando a gente tem um caso difícil, a gente precisa só confiar em Deus, entender que a gente não pode fazer aquela obra, mas Deus pode. Jesus ainda disse: isso para o homem é impossível. Foi o anjo que disse: para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. O que é impossível para o homem, irmão, não é impossível para Deus. É o que a gente precisa começar a colocar no nosso coração, pessoal. Me lembro de uma vez, o pastor Douglas, foi o nosso líder aqui em Guarulhos, disse uma palavra, numa reunião de pastores, coisa simples, aquilo entrou no meu coração, nunca mais eu esqueci. Pastores, precisamos acreditar mais na Bíblia. Precisamos, irmãos. A verdade é que a gente acredita pouco na palavra. A verdade é que a gente acredita pouco na Bíblia. A verdade é que a gente olha para a Bíblia e a gente vê toda essa história e tudo que aconteceu e a gente se sente tão distante, tão longe. Nossa, mas porque um cego enxergou? Não, mas porque o mudo falou. Olha, você viu? Porque Deus fez uma operação e fogo caiu do céu. Parece até coisa de filme, não é verdade? Já até falei uma vez que se os grandes produtores um dia olhassem para a Bíblia e fizessem filmes com as histórias da Bíblia, irmão, seriam os maiores filmes, de tanta coisa poderosa que se teve. E aqui é baseado em fatos reais. Isso daqui não é história de carochinha, né? Não é ficção científica, não, é história, é real, aconteceu. Irmão, imagine quando o Elias preparou o altar, colocou a lenha, o holocausto, molhou, fez uma oração e o fogo desceu do céu. Você imagina que negócio foi aquilo ali? Que coisa fantástica, irmão. O dia que Deus abriu o mar. Parou para pensar já? Imagina o povo de Israel atravessando o Mar Vermelho. Parede de água de um lado, parede de água do outro. Um vento, irmão, que para poder segurar aquela parede de água aberta, porque a Bíblia diz que não foi também igual no desenho, né, que encostou o cajado e o mar abriu. A Bíblia diz que a noite inteira soprou um vento que foi abrindo, aquilo tornou um corredor de vento, irmão, que o Filho de Deus passava ali dentro, o vento segurava as paredes de água do lado, mas não derrubava nenhum filho de Deus. Irmão, isso é tremendo. Isso é fora do normal. Só que aí a gente olha para a Bíblia e a gente fala assim: não, pastor, isso é distante. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e o quê? Eternamente. Aí a gente vê um Deus que abre mar, mas acha que Deus não pode curar dor de cabeça. A gente vê um Deus, irmão, que traz fogo do céu, mas a gente acha que Deus não pode tirar qualquer outra enfermidade que seja, que Deus não pode tratar a pressão alta, que Deus não pode tratar diabetes. Estou falando de doenças que os médicos dizem que tem que tomar remédio a vida inteira porque não tem cura. Só que ao mesmo tempo a gente tem um Deus na Bíblia Sagrada, irmão, que ressuscitou morto. Você entende, sim ou não? O que é, irmão, uma doença, uma enfermidade, entenda, para um Deus que tem poder e capacidade de fazer toda essa obra. Ô Moisés, você está dizendo aí que você não consegue falar, que você tem dificuldade de falar, mas quem fez a boca do homem? Irmão, mude a sua visão, creia mais na Bíblia, creia mais no que Deus fala no seu coração, entre no caminho acreditando que Deus vai dar a resposta e a provisão.
Aí ele continua dizendo, versículo 12: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Olha que forte. Quem ensina, irmão, que a gente precisa aprender é quem? É Deus. Quando você está na presença de Deus, quando você busca Deus de verdade, Deus vai te ensinando as coisas. Tem que estar ligado. Quando você está ligado, Deus vai mostrando: é isso, é aquilo outro. Vai nesse lugar, entra nesse caminho, fala com essa pessoa, faz desse jeito. É só você estar ligado e confiando em Deus. Porque, como eu estou dizendo para você, o caminho, irmão, é Deus quem vai falar. Como vai acontecer, é Deus que vai dizer. Aí a gente pisa muitas vezes no caminho, na terra que Deus está dando, e às vezes a gente fica inseguro. E agora, o que eu tenho que fazer? Meu Deus, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo outro. Apareceu esse problema, espera aí que eu vou resolver. Aí Deus não está agindo. Por quê, pastor? Porque todo tempo você tem que fazer o quê? Esperar. Deus, faz a obra. O que o senhor quer que faça? O senhor mandou eu entrar aqui. Tá, entrei. E agora? O que o senhor quer que faça? Você tem que seguir a direção de Deus. Consegue entender, pessoal? É seguir a direção de Deus. Não tem que resolver a coisa do teu jeito, não tem que fazer da tua forma, porque senão Deus não vai operar. Agora, quando você obedece a palavra de Deus, Ele já está com tudo pronto, Ele só vai te guiar. O caminho Deus já preparou, só que Ele não fala. Por quê? Porque você precisa aprender a confiar em Deus. Não falou para o Abraão: você vai sair para onde? Deus, não importa para onde. Você confia em mim? Confia, então sai. Sai da terra dos seus pais, sai da parentela, você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Foi igual com Isaac. Abraão, eu quero que você me dá o teu filho, você vai me oferecer ele de oferta. Como que vai ser isso, Deus? Não, amanhã você pega e sai andando. Você vai chegar, quando chegar no monte eu vou te falar qual é. Você entende, sim ou não, pessoal? Não tinha direção naquele momento clara de para onde era o lugar, mas tinha uma direção, é para ir. Às vezes você tem uma direção de Deus que talvez não é tão clara assim, como vai acontecer. Às vezes Ele não te falou como vai acontecer, mas Deus falou para você que vai acontecer. Acabou, irmão, é tudo que você precisa. É tudo que você precisa. Não tem uma direção clara de como será, você entende? E nem precisa ter uma direção clara de como vai ser. Por quê? Porque o processo é de Deus. Só tem que ter uma direção de que tem que fazer. Você entende, sim ou não? Aí Deus diz para você, vou te dar tal coisa, vou fazer isso na sua vida, vou mudar a sua vida disso para isso. Aí a pessoa diz assim: como? O como não interessa, porque o como não é com você, o como é com Deus. Quem consegue entender isso, diga glória a Deus. Você tem que entender que Deus falou que vai fazer, acabou. Você só tem que dizer: Deus, e agora? O que é para eu fazer? O como deixa com Deus. Deus é que vai fazer a coisa. Aí você vai obedecendo. Deus está dizendo: eu vou colocar a palavra na tua boca. Só que aí, irmão, o versículo 13 é o que muitas vezes eu e você fazemos. Olha só, ele porém disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Versículo de número 14. Agora isso daqui é forte. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. A sua incredulidade, olhe para mim agora. A sua incredulidade, irmão, só causa uma coisa em Deus: ira. A incredulidade do ser humano, irmão, deixa Deus irado, bravo, triste, chateado com a gente. Mas chateado, irmão. Por quê? Porque Deus quer fazer uma obra, mas a pessoa não acredita. É a mesma coisa que eu chegar para você e te contar uma coisa e você não acreditar em mim. Eu vou ficar triste ou vou ficar feliz com você? É normal. Você vem e me conta um caso: pastor, preciso que o senhor ore por mim, aconteceu isso, tal, você me fala a situação. Aí eu falo assim: não, irmão, que isso, você está ficando doido, isso daí que você falou é mentira. Você vai dizer: pastor, você está de brincadeira comigo? Não é verdade, sim ou não? Poxa, estou contando para o senhor o meu caso, o senhor está duvidando de mim? Tem caráter, se eu estou falando que é verdade, é porque é verdade. É natural, irmão. Aí Deus, que é vamos dizer assim, o caráter mais puro que existe, a palavra mais verdadeira que tem, diz alguma coisa e a pessoa duvida. Deus fica irado. Então é o que eu quero que você entenda nessa manhã: a sua incredulidade vai causar em Deus a ira. Não deixe. Tem gente que Deus nem fala mais nada com a pessoa. E por que não fala, pastor? Não fala porque ele sabe que ela vai falar e que Deus vai falar e a pessoa não vai ouvir. Aí então Deus para de falar.
Então, se você não está ouvindo a voz de Deus hoje, é porque muitas vezes Deus falou com você e você não ouviu. Tem que voltar para Deus e dizer: Senhor, eu tenho que ouvir mais, tem que obedecer mais a palavra. Você tem coisa grande que Deus colocou no teu coração, mas que talvez você não acreditou. Aí, para a gente finalizar ainda no versículo 14: a ira do Senhor se acendeu contra Moisés e disse: não é Arão, levita, o teu irmão? Eu sei que ele fará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Aí Deus manda o Moisés continuar e falar para ele a história. E aí o Moisés então toma atento, faz o que tem que ser feito, e Deus dá a libertação dos filhos de Israel. Aí eu te pergunto, esse tempo todo que começa no capítulo 3, né? A conversa de Deus com Moisés, capítulo 3 e o capítulo 4, esse tempo todo que o Moisés ficou ali duvidando que Deus podia fazer uma obra, mudou alguma coisa na vida do povo que estava preso? Esse tempo que eles ficaram discutindo, Deus falando e Moisés duvidando, aconteceu alguma coisa nesse período, sim ou não? Não. Quando que vai começar a acontecer? Quando Moisés começa a fazer o que Deus mandou. Irmão, enquanto você está aí, você tem a palavra de Deus, você tem a direção, você tem a resposta, Deus já te mostrou mais claramente que Ele tem uma obra para fazer. Enquanto você não se move em direção a essa obra, não vai acontecer nada. Nada. Enquanto você não se move, enquanto você não faz. Deus já falou, o que mais você quer que Deus faça? Não, pastor, mas é que eu queria que Deus colocasse uma pessoa. Mas é que você não está acreditando em Deus. Não, pastor, mas é porque eu queria que Deus fizesse assim. É porque você ainda não acredita em Deus. Porque quem acredita em Deus não precisa de sinal, irmão. Porque sinal é visão, gente. Está entendendo, sim ou não? Sinal é andar por vista. Não, porque eu queria que Deus... Não, irmão, se você precisa ver, você não está crendo em Deus, vai fazer a obra. Agora, se Deus falou, já comece a fazer. Comece a agir. Comece a se mover. Por quê, pastor? Porque Deus vai abençoar em nome de Jesus. E aqui não é só uma questão de bênção em vida financeira, né? Não, irmão, Deus pode curar também, pode salvar o familiar, pode transformar uma família, pode mudar a vida de uma pessoa. Basta a pessoa acreditar no que Deus falou. Então você já tem uma direção de Deus, sim ou não? Já falou com você, já te revelou alguma coisa. O que você precisa fazer agora? Esperar um sinal? Esperar um movimento? Esperar um sopro, né? Não, pastor, porque na hora Deus falou, agora eu tenho que esperar alguém vir falar comigo. Não, irmão, se Deus já falou, não precisa esperar mais ninguém. Você já tem que começar a agir. Eu aprendi isso, irmão. Quando a gente começa a fazer, aí Deus começa a movimentar também. Enquanto você não sai do lugar, fica tudo parado, não vai acontecer nada. Parece até que Deus nem falou. Mas se Ele falou, é isso. A palavra de Deus é o suficiente. Antigamente, quando tinha a época dos reis, todo rei, ele tinha um anel no dedo. Esse anel que o rei tinha, irmão, chamava-se um selo. Esse selo do rei era o que representava a palavra dele. Escrevia-se uma carta. O que dava, pastor, a veracidade para aquela carta? Autenticidade. Igual você vai no cartório, não é verdade? Você não registra no cartório. Quando você registra no cartório, você deu fé pública, né? Ou seja, se tornou aquilo autêntico. O que antigamente, pastor, representava essa autenticidade de um documento? Era quando o rei batia lá o carimbo, que era o anel dele. O anel dele tinha um desenho, ele molhava aquele anel em alguma tinta, alguma coisa, e batia no final daquela carta. Quando a pessoa olhava aquilo ali, ela sabia que aquela carta era de quem? Do rei. A palavra de Deus, irmão, é esse anel que era os que os reis usavam. Um exemplo, estou fazendo uma comparação para você entender. A palavra de Deus, irmão, já é a autenticidade de que é Deus que está falando, de que tudo vai dar certo. Você não precisa de uma outra coisa, irmão. Eu estou ensinando para você um nível mais alto de fé hoje. Você não precisa de outra coisa. Gente que está pedindo para Deus um sinal é porque ainda não acreditou no que Deus falou. Porque quando Deus fala com você, acabou. Você não precisa de sinal. Não precisa. Por quê, pastor? Porque Deus já falou, você já sabe que foi Deus. Agora você precisa acreditar. Na hora que você começar a crer, Deus vai fazer a obra. É como uma pessoa, por exemplo, que ainda não é batizada. E aí ela diz assim: eu estou esperando uma confirmação de Deus para eu batizar. Sabe quando vai vir a confirmação? Nunca.
Por quê, pastor? Porque batismo é decisão que você toma, não é decisão de Deus. Você está entendendo? Sim ou não? Batismo, o que Deus tinha que fazer, o que Deus tinha que falar a respeito do batismo já foi feito e já foi falado. Está lá, quem crer e for batizado, não há mais nada que Deus possa fazer para que você se batize. Não tem que mais Deus falar, não, é você acreditar que Deus, Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que Ele é o autor e consumador da sua fé, você o aceita como Senhor da sua vida, e aí então você toma a decisão e diz: vou me batizar. Precisa o que Deus faça? Você entende? Não, pastor, porque eu queria que Deus falasse comigo em sonho. Não é assim. Deus já te deu uma direção, agora acredite, faça o que tem que ser feito, e aí então você verá as provisões de Deus acontecendo. Quem entende o que o pastor está dizendo, diga glória a Deus. Amém? Parado nada acontece. Se começou a se movimentar, a obra vai ser feita em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao nosso Deus, pessoal. Vai dizer: Senhor, eu quero mais do teu Espírito sobre a minha vida. Aleluia, Espírito Santo. Buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, tu é a nossa Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui no Parque Jurema, na Rua Jaguarema, número 67. E você é o nosso convidado especial. Seja bem-vindo à nossa casa.